Boa noite, ser noturno. Você já esteve em um lugar onde a própria atmosfera parece sussurrar segredos antigos? Onde o ar é tão pesado que até o silêncio tem um som? Já sentiu a presença de algo que não deveria estar ali, te observando de um canto escuro onde nenhum olho humano poderia alcançar? Eu senti. E se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria saído de casa naquela noite. Talvez ainda estivesse seguro, longe daquela figura terrível e da promessa sombria que ele me fez. Mas antes que você me julgue ou ache que isso é apenas mais uma dessas histórias de terror que as pessoas inventam para se divertir, deixe-me contar o que aconteceu. Depois, você decide se foi verdade ou apenas loucura da minha mente. Tudo começou quando eu decidi visitar Ouro Preto, em Minas Gerais. Sou um apaixonado por história e sempre quis explorar os becos antigos da cidade, onde as pedras parecem guardar ecos do passado. Era uma viagem solitária, planejada para eu fugir um pouco do caos da cidade grande. Não sei por que escolhi justamente Ouro Preto. Algo na ideia de caminhar por ruas que testemunharam a Inconfidência Mineira me atraía, como um imã. Cheguei ao entardecer, com o sol tingindo os casarões coloniais de um dourado melancólico. Me hospedei em uma pousada simples, na parte alta da cidade, com vista para a igreja de São Francisco de Assis. O dono, um senhor chamado Geraldo, era simpático, mas tinha um olhar estranho, como se carregasse algum peso invisível. Ele me perguntou se eu vinha pela experiência histórica ou por outra razão. Achei curioso, mas respondi que estava ali só pela história. Ele apenas sorriu de canto e não disse mais nada. Naquela primeira noite, decidi explorar o centro histórico. As ruas estavam desertas, exceto por alguns turistas tardios e moradores apressados para voltar para casa. Enquanto caminhava, notei uma estranha névoa que parecia se formar do nada, cobrindo a cidade como um véu. Não era só a visão que estava turva. Havia um cheiro de ferro no ar, como sangue antigo impregnado na pedra. Passei pela Praça Tiradentes, admirando a estátua iluminada no centro. Ali, algo chamou minha atenção. Um homem, parado ao lado da estátua, me observava. Ele usava roupas que pareciam tiradas de outra época. Um colete velho, calças gastas e botas de couro. Sua cabeça estava baixa e ele segurava um chapéu de aba larga nas mãos. Fiz menção de acenar, mas ele ergueu o rosto antes que eu pudesse. Foi então que percebi que ele não tinha rosto. Ou melhor, não tinha cabeça. Apenas um vazio escuro acima do colarinho. Dei 2 passos para trás, mas quando pisquei, ele já havia desaparecido. Dizemos a nós mesmos que a mente prega peças, que o cansaço e a imaginação podem criar ilusões. Foi o que tentei acreditar enquanto voltava apressado para a pousada. Geraldo estava na recepção e me olhou com uma expressão que parecia dizer: "Você viu, não é?" Mas ele não perguntou nada, e eu não tive coragem de puxar o assunto. Na noite seguinte não consegui me conter. Alguma coisa dentro de mim me dizia que eu precisava voltar à Praça Tiradentes, como se aquele lugar me chamasse. Peguei uma lanterna e saí, ignorando a advertência silenciosa no olhar de Geraldo. Quando cheguei à praça, a mesma névoa estava lá, mais densa do que antes. Fiquei parado, observando, até que ouvi passos. Virei-me rapidamente e vi o mesmo homem sem cabeça. Ele estava de costas para mim, mas parecia saber que eu estava ali. Lentamente, ele apontou para o chão com o dedo, como se quisesse que eu olhasse para algo. No local onde ele apontava, havia uma marca nas pedras, como se alguém tivesse arrastado algo pesado e afiado. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele começou a se mover, caminhando em direção a uma rua estreita que eu nunca havia notado antes. Contra todo o instinto de sobrevivência, segui-o. O homem sem cabeça não andava como um ser humano. Seus passos eram pesados, como se ele estivesse preso a correntes invisíveis. A cada movimento, o som de um grito ecoava à distância.
como um lamento vindo do fundo da terra. Ele entrou em uma viela apertada que parecia se fechar sobre mim à medida que avançava. Ao final da rua havia um pequeno arco de pedra que dava para um cemitério antigo. O homem parou diante de uma lápide coberta de musgo e começou a cavar, mas suas mãos não tocavam a terra. Era como se o próprio chão respondesse ao seu comando, afastando-se para revelar um buraco. De dentro do buraco algo surgiu, uma cabeça. Era a dele, ou pelo menos parecia ser. A pele estava pálida, os olhos abertos e vazios, e os lábios costurados com fios negros. Um som horrível encheu o ar, como centenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. O homem segurou a cabeça entre as mãos e pela primeira vez falou. Sua voz não saía de sua boca. Afinal, ela estava costurada, mas ressoava no espaço ao nosso redor, como se o próprio ar estivesse falando. "Você sabe por que estou aqui?" perguntou ele. Eu não conseguia responder. Minha boca estava seca e meus músculos paralisados. Minha cabeça foi tirada de mim por traição, mas quem a roubou ainda deve pagar. Você me ajudará a encontrá-lo. Não sei porquê, mas balancei a cabeça, incapaz de recusar. Ele sorriu, ou pelo menos pareceu sorrir, apesar da costura. De repente, a cena mudou. Não havia mais cemitério, névoa ou o homem sem cabeça. Eu estava de volta à praça, com as mãos sujas de terra. Olhei para o relógio. Haviam se passado horas, mas parecia que eu havia estado fora apenas por minutos. Desde aquela noite, não consigo dormir. Sempre que fecho os olhos, vejo o homem sem cabeça e ouço sua voz, me ordenando a continuar procurando. Ele deixou algo comigo, algo que eu não queria. A sensação de que nunca mais terei paz enquanto não cumprir sua vontade. Agora, pergunto a você, se fosse comigo, você teria coragem de seguir? Ou teria fugido antes mesmo de ouvir a voz dele? Talvez seja melhor você não responder. Talvez ele esteja ouvindo agora, esperando sua decisão. Obrigado por ouvir esse relato sombrio até o fim. Se essa história te deixou inquieto, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos arrepiantes. E se você tem uma história de arrepiar para compartilhar, envie para o e-mail da descrição. Quem sabe ela não aparece por aqui. Até a próxima, se você tiver coragem.